Boa noite, pessoal. Tô fazendo esse vídeo aqui para tentar ajudar mais vocês aí e resumir um pouquinho os assuntos, especialmente de literatura, das áreas de humanas, que são mais fáceis para fazer videoaula. E vamos começar aqui pelo pré-modernismo, tá bom? O pré-modernismo acontece a partir do momento que o autor Euclides da Cunha publica o livro Os Sertões, que fala sobre a Guerra de Canudos. Se você já estudou a história, você vai saber o que foi que aconteceu na Guerra de Canudos. E vai até a Semana da Arte Moderna. Por quê? Porque o pré-modernismo não é uma escola literária. O pré-modernismo é apenas um período de transição de uma escola a outra, que é o parnasianismo até o modernismo. Entendeu? Por quê? Porque toda vez que surge uma escola nova, é para contrariar, é para contrapor a que antecedia. E o pré-modernismo funciona como esse mecanismo de emancipação, esse mecanismo que vai ser o pioneiro na contradição, na contraposição à formalidade que tinha no parnasianismo, entendeu? Por quê? Porque o pré-modernismo ele se passou em um ambiente de extremas revoluções, de extremas guerras. No Brasil, por exemplo, estávamos vivendo a República do Café com Leite, a República das Oligarquias, e estavam acontecendo várias revoltas como a do contestado, a da vacina, o movimento operário lá em 17 e 19, a própria Guerra de Canudos, e entre outras. No mundo afora, nós tínhamos a Primeira Grande Guerra Mundial, tá bom? E um exemplo de modernização no Brasil foi a implantação da política de higienização, né, e de modernização do Rio de Janeiro, porque precisávamos ter um cartão postal para mostrar que o Brasil estava no mesmo nível que os outros países, mundo afora, entendeu? Só que o Rio de Janeiro estava vivendo um clima de constante epidemias, principalmente por causa da varíola. E é nesse contexto que Oswaldo Cruz surge com a política de modernização, através do que? Da vacinação obrigatória e de outras políticas de saneamento básico. E daí eclode a revolta da vacina. Ou seja, a revolta da vacina já é o primeiro exemplo de que o Brasil estava tentando se modernizar, entendeu? Então, é nesse contexto de diversas revoltas e no contexto da Primeira Grande Guerra Mundial é que surge o modernismo, que vem nos dizer que mesmo cheio de conflitos, cheio de revoltas e revoluções, o mundo literário ainda não foi capaz de contrapor essa formalidade. Então surge 4 poetinhas super ousados, que vão ser os pioneiros na contraposição a essa formalidade. Com Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos, tá bom? Os 3 são super importantíssimos. O Augusto dos Anjos fica mais na parte da poesia. O Lima Barreto é o que cria, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que fala sobre o jeito brasileiro ingênuo. No livro, o personagem ele tenta impor o idioma tupi-guarani como o idioma oficial do Brasil, né? Ele já quer mostrar o exotismo, o jeito brasileiro, a originalidade do brasileiro, entendeu? O Euclides da Cunha surge falando da Guerra de Canudos, né, da injustiça que estava acontecendo ali. E o nosso importantíssimo, que eu julgo um dos mais importantes, mas não desmerecendo os outros, o Monteiro Lobato. Porque o Monteiro Lobato se vincula à política de Oswaldo Cruz na criação de uma consciência científica, que era importante se higienizar, era importante crer na medicina e na ciência. Porque na época o povo era muito descrente na medicina, entendeu? Era muito desinformado. Por isso várias doenças eram fáceis de ser disseminadas, entendeu? Então Monteiro Lobato cria o Jeca Tatu, que é o personagem genuinamente brasileiro, ignorante, desinformado e não educado, que acredita fortemente na cura da cachaça e se opõe a qualquer ato medicinal. Que no decorrer das historinhas do Monteiro Lobato, ele vai se educando, vai tomando uma consciência melhor, vai se informando, e no estopim ele começa a disseminar que é importante se higienizar, é importante crer na medicina. Ou seja, a gente já cria uma consciência de importância, de modernização, através de Jeca Tatu. Fora também, né, que o Monteiro Lobato é quem cria o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que mistura mitologia, folclore brasileiro, e mostra uma diversidade, né, de jeito brasileiro, de exotismo brasileiro. Ele já propõe pra gente uma proposta de integrar
uma diversidade brasileira nas obras, entendeu? Ele usa a linguagem extremamente coloquial, né, e usa personagens totalmente diversificados. Eu falei de Lima Barreto, eu falei... basicamente são esses os quadros. Os quadros que vêm a contrapor o poema ou a literatura parnasiana, entendeu? E nesse mesmo contexto surgem as vanguardas europeias. As vanguardas europeias também surgem no contexto de conflitos, né? Por que vanguarda? Vanguarda é uma palavra que deriva do francês, avant-garde, que significa avançar, à frente. Avant-garde é uma palavra utilizada muito pelo exército, que significa marchar adiante, né? E é por isso que surgem as vanguardas são as pioneiras, os pioneirismo em ir adiante, entendeu? Precisávamos ir adiante. Por quê? Porque o mundo chegou numa época tão avançada, tão boa, a ciência estava totalmente... estava no seu fervor, as máquinas, a industrialização, o mundo vivia a bela época. E a bela época eclode na Primeira Guerra Mundial. Como é possível uma sociedade mas tão moderna, tão racional, viver em um ambiente totalmente de conflito? É por isso que as vanguardas vão surgir, né, com suas justificativas. São as 4: surrealismo, futurismo, dadaísmo e o cubismo. Eu gosto de começar falando do futurismo porque ela que usa uma linguagem mais opressora, mais agressiva. Porque o futurismo, ele prega um mundo no futuro, ele se opõe ao passado. Eles eram tão opositores ao passado que eles diziam que eles queriam demolir as bibliotecas. Eles queriam tacar fogo em tudo que remetia a história, ao passado, entendeu? E eles gostavam muito de exaltar o fervor, a multidão, o trabalho, as máquinas, o movimento. O mundo em movimento, o mundo futuro, entendeu? Eles eram antifeministas, eles eram antissocialistas, eles eram antidemocráticos, eles eram os do contra. Aí, do futurismo, nós temos o dadaísmo. Eu gosto de falar logo do dadaísmo, porque o dadaísmo é também uma visão demolidora, uma visão que vem para destruir, é uma ruptura com o lógico, com o racional. Eu costumo dizer que o dadaísmo é quando a gente pega várias palavras aleatórias, sacode dentro do envelope e vai montando uma frase aleatória. Por quê? Porque o dadaísmo surge para romper com o que é lógico. O dadaísmo pega uma coisa que é útil, destrói, demole a coisa útil e torna inútil, ou então dá um outro sentido conotativo a essa coisa, entendeu? A proposta é pegar uma coisa útil, tirar o que é racional dela, demolir e, portanto, tornar artístico, entendeu? Aí, no contexto do dadaísmo, surge o realismo, já pegando as mesmas ideias. Só que o surrealismo é a vanguarda que prega uma fase posterior do dadaísmo. O que é o surrealismo? É pegar o que eu demoli e transformar em imaginação, transformar em arte, em algo mais admirável, entendeu? O surrealismo é uma coisa mais surreal, mas que tem imaginação. É uma imaginação muito fértil. Quem já teve a oportunidade de observar as obras de Salvador Dalí pode ver isso. Que geralmente são coisas desfragmentadas, jogadas num painel e totalmente configuradas através de uma imaginação mais fértil. E depois nós temos o cubismo. O cubismo é o mais fácil de todos porque é só lembrar das obras de Pablo Picasso. Por quê? Qual é a proposta do cubismo? É dar uma outra perspectiva ao espectador. Uma perspectiva de ruptura com o que é linear. Tudo que é linear, tudo que é linear, agora não vai ser mais linear. Vai ter formas geométricas e ângulos retos. Então o cubismo é mais fácil, é só formas geométricas e tudo isso. Acho que só, né? Falei do cubismo, dadaísmo, surrealismo e futurismo. Lembrando um pouco de futurismo, mais lá à frente a gente vai estudar Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele cria vários heterônimos, e um heterônimo que é fortemente característico do futurista é o Álvaro de Campos. Mas isso é questões mais lá adiante que nós vamos ver. Basicamente o pré-modernismo foi isso.